Vamos lá, pessoal. Vamos iniciar o nosso novo projeto, tá? Criando um new order, e aí a gente vai procurar aqui dentro de Android, vamos chamar ele de Android Application Project, tá? Como eu disse para vocês, a gente está repetindo aqui o processo de criação de um novo projeto Android, tá bom? Então, beleza. Vamos preencher esse formulário aqui que o ADT nos ajuda aqui na criação. Vou preencher o application name, então eu vou colocar aqui br.com.regis e vou chamar de cadastro alunos, ok? Vamos criar um cadastro de alunos. Nessa primeira iteração que a gente vai fazer hoje, eu vou mostrar para vocês como a gente montaria uma lista de alunos, tá? Esse é o objetivo da nossa aula de hoje, criar uma lista de alunos com os nomes e dar também algumas ações de interação nessa lista, ok? Eu vou deixar o Android me ajudar criando minha primeira activity, tá? Vou deixar que seja uma activity blank, tá? O que é uma activity blank? É só uma maneira de que o plugin do ADT me ajuda já a criar o primeiro modelo de activity aí, tá? Só que essa aqui em específico eu vou chamar de lista activity, ok? Ok, vou finalizar o meu formulário aqui. E ele criou o meu projeto do lado de cá, tá? Com a minha activity e já um pequeno exemplo ali do meu Hello World, meu aplicativozinho padrão que ele ajuda a gente aí, tá? Vamos dar uma revisada no que eu acabei de explicar para vocês ali na lousa? Então, nosso projeto é basicamente formado da pasta source, onde a gente tem o nosso código Java, ok? Por exemplo, o código Java do nosso Activity e a pasta res, que são os nossos resources. A pasta res é onde a gente vai armazenar tudo que o nosso aplicativo utiliza. Tudo o que, professor? Tudo que são arquivos estáticos, arquivos que serão acessados pelo aplicativo. Vamos dar um exemplo? Arquivos de imagem, arquivos de layout, arquivos de configuração, por exemplo, que a gente faz dentro da pasta values e afins, ok? Expliquei também, revisei também a questão dos qualificadores, que é muito importante. Para que servem os qualificadores? Os qualificadores servem para que o meu aplicativo Android, na hora que ele está executando, com base no ambiente onde ele está executando, ele toma a decisão de qual arquivo usar. Tá, mas para que isso? Vamos dar um exemplo? Imaginem que eu tenho um dispositivo que ele é de alta resolução. Ele é um Full HD. Por exemplo, eu não sou muito bom nessa história de resolução, então eu não sei quanto por quanto. Sei lá, 1024 por 768. Não sei se isso é Full HD, mas enfim. O que acontece? Se eu tentar mostrar uma imagem dessa num dispositivo cuja resolução é pequenininha, por exemplo, um celular, vocês concordam que a imagem muito provavelmente não vai nem carregar? Porque ela, vamos dizer assim, ela é pesada demais, ela é grande demais. Então, o Android vai tomar a decisão, né, de qual imagem ele vai mostrar. Então, eu uso o qualificador, neste caso aqui, HDPI, para armazenar imagens de High Definition. Esse é o tal do H aqui. DPI é Density Pixel. Porque também não é o dispositivo, ele também não tem um cálculo de pixel como, por exemplo, os nossos monitores. Por quê? Porque conforme a resolução do aparelho muda, o cálculo do pixel também muda.
Resumindo a história, então é por isso que chama dist pixel, tá? É só uma diferençazinha. Então aqui eu tenho um arquivo de alta resolução, o LDPI é Low Definition, e definição média e definição extra, vamos dizer assim, extra high, por exemplo, ok? Então tá bom. Falamos disso daqui, então pronto. O nosso exemplo, o que eu falei que a gente quer criar na nossa aula de hoje é uma lista de alunos, tá? É para isso que essa nossa view aqui vai funcionar. Então vamos lá, o que a gente normalmente faz primeiro na nossa lista de alunos? Vamos adicionar uma view do tipo lista. Então vamos usar o ADT aqui para nos ajudar e vamos utilizar o autocomplete dele. Com Ctrl / ele me abre a lista de, como eu chamo isso daqui? O Coding Site, né? Que é o autocomplete do Eclipse me ajudando aí. E eu vou procurar um cara chamado List View. Ótimo! Quem lembra quais são os dois atributos que eu sempre tenho que pôr não altura? Em inglês é height. Legal, então eu tenho aqui Android height. Que aqui, por comodidade, eu vou usar um match parent. Gente, desculpa, o que é o match parent? Não, o match parent seria bata, né? Match seria tipo bata, ajuste ao pai. Então, ele vai bater com o do pai. O que isso significa? Quem que é o pai desse list view? Quem que é? Vamos lá, galera, me ajuda. Fala aí, quem que é o pai? Quem? Quem que é o pai desse elemento aqui? A gente está falando de XML. Quem que é o pai desse elemento? Isso, boa, Mari, era o que eu queria ouvir. É o container. Beleza? Então, ele vai preencher tudo que o container onde ele estiver inserido estiver definido. No caso desse Relative Layout, como ele é o meu element root, ele vai preencher toda a tela. Ok? Tudo bem? Então vamos nós. Ótimo. Então, se tudo deu certo, o ADT me dá uma mãozinha. Deixa eu só mudar aqui também e deixar aqui o nosso Linear Layout. Linear Layout. Ctrl C. Vou mudar ele para Linear Layout. E vou adicionar aqui mais um atributo que é necessário, que é o Orientation. Por que o Orientation? Porque ok, então pronto. Ótimo. Como se fosse a biblioteca. Você diz o Linear Layout, você diz? Não, o Linear Layout, ele é mais assim o element root do meu XML. Então, ele é um tipo de container. A gente vai ver que existem vários tipos de container que o Android nos ajuda. Como, por exemplo, um cara que vai permitir com que eu especifique as posições X e Y de cada elemento. Ok? Então, vamos lá. Vou entrar agora na parte do meu código Java. Como ele tentou me ajudar criando o meu Activity, ele criou um Activity do tipo Action Bar Activity, que é um facilitador, vamos chamar assim, é um facilitador ou é uma extensão de Activity. Vamos lembrar de Java? O que é uma extensão? Extensão é quando eu quero dar um comportamento específico a um determinado item. Então, Action Bar Activity estende Activity. Então, é um comportamento especial de uma Activity. É uma Activity já orientada a funcionar como uma barra de configuração. Tá bom?
ou uma barra de botões, nesse caso, botões, ações e afins. Para simplificar a nossa história aqui, eu vou mudar o tipo dela para uma Activity e vou dar um Ctrl Shift O aqui para ele reorganizar os meus imports e vou apagar esses outros métodos que a gente não precisa se preocupar com ele agora, tá ok? A gente também aprendeu na última aula que deixa eu dar um Ctrl Shift O aqui para ele organizar os imports. Vou dar 2 cliques aqui também só para ficar mais confortável a tela aqui para a gente enxergar. A gente também aprendeu que a primeira coisa que eu faço no meu ciclo de vida do meu Activity é informar para a minha Activity qual é o código de layout que a minha tela vai utilizar. Tá, mas o que é essa classe R? Vocês lembram o que é essa classe R? A classe R é a maneira através da qual um código Java tem acesso a algum arquivo que está dentro da pasta Resource. Exatamente, Edivaldo. Tudo que está dentro da minha pasta REST, de Resource. Não coincidentemente, utilizar a letra R maiúscula aqui, de Resource, ok? Só para dar uma facilitada na nossa vida aí, para tentar associar. Olha só que interessante. Qual que é o próximo elemento que tem aqui na minha pasta, no meu arquivo R? Layout. Olha só, é o nome da pasta que está aqui, tá? Então, mas a pergunta é, da onde vem a classe R? A classe R vem dessa pastinha aqui chamada Generated Java Files. Então, o Android, de novo, ele tenta nos ajudar. Em vez de eu escrever um arquivo que vai lá, lê o XML, e a gente lembra que é como que eu leio um arquivo em Java. Eu tenho um writer, um reader, aí eu vou lá, acesso um file, abro o arquivo, faço a leitura com um while enquanto ele não termina. Em vez de eu fazer isso, o Android me ajuda. Ele cria essas classes facilitadoras. Se eu der uma olhada aqui dentro, eu vou encontrar essa classe R. Essa classe R, a cada momento que eu altero o meu diretório res, ele recria essa classe. Tá? Então o Android gera essa classe. É um código Java. Se eu clicar 2 vezes nele, a gente vai achar o código Java aqui. Tá? Dentro dele eu tenho os meus static, meus atributos estáticos, que ele também fez o favor de criar para mim, conforme o que está descrito na minha pasta de resources, ok? Uma delas, por exemplo, é o meu layout. Dentro do meu layout, eu tenho todos esses caras aqui, mas aí você vai falar para mim, pô, mas cara, eu não criei esse monte de coisa. Alguns vêm importados já conforme o tipo de exemplo que a gente usou, tá? Ele, de novo, ele nos ajuda a ter menos trabalho na hora de usar, tá? Sei que, a princípio, vocês já tinham ouvido falar sobre código gerado em Java? Isso hoje em dia está mais comum do que antigamente. Então, alguns frameworks nos ajudam a ter produtividade gerando código para nós, para que nós, no momento de execução, conseguimos apenas acessar o que interessa, ok? Só isso que tem que ficar mais claro aqui agora. Então vamos lá de volta? Vamos voltar lá Por que a gente entrou aqui? Porque eu quis mostrar como que esse arquivo de layout ele é gerado. Então, de novo, da minha pasta res, ele acessa, ele cria o meu arquivo R, e esse meu arquivo R, para cada pasta, tem um atributo, tem uma classe estática dentro desse file, e dentro dessa classe estática ele tem um endereçamento, né, que no final das contas ele está usando aquilo ali para endereçar a memória, de cada um dos itens. Dentre eles, olha só que interessante, o meu Activity List, que nada mais é do que um int que vai endereçar no final, vamos dizer assim, é um endereço para aquele arquivo, que o Android vai saber se virar para achar. Então vamos lá de novo, vamos voltar no nosso código. Primeira coisa que ele está fazendo é setar um Content View. Ok? Ok. Então, o que eu estou querendo fazer aqui agora? Eu estou querendo ter acesso àquela lista
que eu defini no meu arquivo de layout. Como que eu tenho acesso à minha lista que eu defini no meu arquivo de layout? A gente aprendeu que a minha classe, a minha activity, tem um método facilitador que é o find. Vamos usar o Code Insight aqui, né? O autocomplete. Então, find view by ID. O que vocês acham que eu passo aqui dentro? Eu vou passar a minha classe R. Ponto. Que interessante. Qual que é o ID do elemento que eu quero pegar? Eu defini o ID aqui? Ainda não. Então eu vou usar a anotação específica do Android, que é definir um ID, e vou usar a anotação que o Android me obriga a utilizar, que é esse @+id. Esse @+id é como se eu falasse assim: olha, Android, adiciona nas suas classes aí esse meu elemento com esse ID aqui, ó, lista. Tá? Quando eu faço isso, de novo, e salvo a minha classe, dou um Ctrl S aqui, eu clico lá no disquetinho bonitinho lá para ele salvar para mim, o Android montou para mim, dentro da classe estática que ele gerou para mim de ID, um cara cujo ID é o quê? Lista. Opa. Desculpa, gente. Lista. Olha ele aqui. Legal? Ótimo, muito bom. Se eu der uma olhada na documentação desse método, o que ele me volta? Um view. Mas não é bem um view que eu quero manipular, é? Não é um view que eu quero manipular. O que eu quero manipular é o quê? Não bem. Não bem. O que eu estou querendo manipular? Um list view? Isso aí, galera, um list view. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou botar um list view. Tá ok? Vou chamar ele de lista, que é a minha variável local aqui, ok? Eu vou dar um Ctrl Shift O, só para ele adicionar um import, e aí, cara, o Java está me reclamando aqui, ó. Type mismatch, cannot convert from view to list view. E olha só que bacana, ele está me ajudando a resolver o problema, ele está me sugerindo, cara, dá um cast para list view ou cria um tipo específico aqui, ó. Então, em vez de eu fazer isso, eu vou fazer o cast. Pronto, ele me ajudou. Tá bom? Beleza? Maravilha. O que eu vou fazer agora? Eu quero adicionar um comportamento a essa lista. Tá, mas como é que eu vou adicionar um comportamento a essa lista? Tá? Ó, só revisando aqui. Opa. Cadê o zoom daqui? Só um minuto. Ei. Alguém tá vendo o zoom? Ah, aqui, ó. Aê. Então, só para mostrar, o ADT me dá uma ajudinha aqui na visualização. Então, o que eu estou querendo adicionar comportamento? Estou querendo adicionar comportamento a essa lista. Tá? Mas como é que eu faço isso? Simples. A gente lembra que no conceito que a gente, no exemplo que a gente viu ontem, a gente adiciona o quê? Listeners. Tá? Alguém lembra o que é um listener? Listener é a forma com que a gente, em Java, trata a eventos. Então, se a gente for traduzir listener, é os ouvintes. É o cara que fica ouvindo a um novo evento. Como que eu adiciono um listener? Ah, antes disso, desculpem, é importante eu ter o meu dado. Quais os dados eu falei que a gente vai exibir na nossa lista? Uma lista de alunos? Então eu vou criar o que aqui? Um arrayzinho em Java. Todo mundo lembra da notação para criar
um array em Java? É mais ou menos isso daqui, ó. Vou dar aqui, vou dar um nome de alunos, tá? E vou aqui criar um array, tá? Vou dar um ponto e vírgula aqui e vou criar um array de alunos. O primeiro aqui vai chamar, Mateus. O segundo vai chamar Lucas. E o terceiro vai chamar Camila. Pronto. É a família Nascimento, são meus irmãos aí. Então tá bom. Então esses são os 3 aluninhos que eu quero exibir nessa lista. Galera, lá pra frente a gente vai descobrir como trazer isso de onde? De um banco de dados, certo? De um serviço web que vai me retornar a lista de alunos e o meu aplicativo interage com ele, ok? Agora, para fins didáticos, para saber como eu manipulo uma lista, eu vou simplesmente criar esse array, ok? Ok. Mas agora eu tenho que colar, vamos dizer assim, eu tenho que colar esse dado naquela lista visual. Eu sei como fazer isso? Cara, eu até sei, mas daria um trabalho danado eu escrever esse código. E adivinhe, o Android de novo nos ajuda na sua API, criando um cara chamado Array Adapter. A gente lembra que em Java a gente tinha alguns adapters quando a gente estudou Java, lembra? A gente tinha um window adapter, que era o cara que nos ajudava a criar uma nova janela, certo? Então, adapter, toda vez que a gente tem um adapter, é como se a gente tivesse um cara especializado em fazer aquilo, um cara que soubesse escrever o código que eu quero escrever, ok? Ok. Então eu vou chamar ele aqui de adapter. Opa, adapter. Tá? E vou instanciar um novo objeto aqui. New Array Adapter. Array Adapter. Olha só, eu vou usar essa essa segunda assinatura do método, tá? O que essa assinatura do método pede? Ele pede o context, um resource e... Oi? Isto. Então vamos lá, ó, vamos por partes aqui. Antes, me deem só um minuto, por favor. Eu vou pausar aqui. Voltei a gravar aqui. Então vamos lá. Olha só. O que é que nesse ponto aqui a gente vai fazer? Então, eu falei que a gente vai criar um new adapter e vai utilizar essa segunda assinatura dele aqui, onde a gente vai passar um context, tá? Esse context, o que é esse context? Esse context é o próprio elemento root onde eu estou trabalhando, ou neste caso em específico, qual é a activity que está armazenando esse adapter. Nesse caso aqui, se eu falar this, alguém lembra a palavra reservada this? O que é? Este, exato. Mas nesse contexto aqui, o que este significa? Este próprio objeto do tipo listActivity. Legal? Legal. Ele pede aqui qual é o resource. Vamos lá. O que é esse resource? Esse resource, se a gente dá uma olhada aqui nas nossas, como eu vou chamar aqui, nas nossas dependências, ó, a gente tem uma dependência ou uma library que no final das contas é onde todas as classes do Android estão dentro do arquivo Android jar, que ele também tem um arquivo de resource padrão, vamos dizer assim, tá? Então, o que é esse arquivo de resource padrão? É uma forma que o Android nos ajuda a já definir uma série de layouts para os componentes visuais, tá? Ele já traz, vamos dizer assim, pré-desenhado dentro do framework.
Então, o que eu tenho que saber aqui? Eu tenho que saber que quando eu quero usar a minha classe R com coisas que eu defini, eu uso assim, não uso R ponto alguma coisa. Quando eu quero usar a padrão do Android, eu uso como? Android ponto R ponto. Isso que é interessante, né? Ele não está trazendo aqui. Por que ele não está trazendo aqui? Vamos de novo, ó. Android ponto R ponto. Olha só, aqui a gente vai. Oi? Não, eu digitei sem querer. Olha só o que a gente vai trazer aqui para dentro. A gente vai usar layout ponto simple list item 1. Porra, mas eu tenho que decorar esse tanto de coisa. Olha, funciona assim. Normalmente o primeiro a gente decora. Depois a gente já sabe, vamos dizer assim, o rumo de para onde ir. E o que eu tenho que saber? Eu tenho que saber que o Android já fornece para mim um arquivo de layout, vamos dizer assim, em vez de eu ter que criar o meu XML falando como que uma lista é exibida, o Android já fornece para mim. Assim como ele já fornece para mim como uma lista pode ser exibida, ele já fornece como que um botão funciona, como que um text view funciona e coisas assim, tá bom? Ok? Legal. Por fim, nós vamos utilizar aqui, nós vamos passar aqui na realidade o nosso array. Tá bom? É a sintaxe desse componente aqui que a gente vai utilizar. Pronto. Então eu falei para o meu especialista, vamos chamar assim, em criar array, qual é a minha lista de array. Tá bom? Tá bom. Como próximo passo aqui, o que a gente vai fazer? Nós vamos agora no nosso objeto lista, nós vamos setar o nosso adapter. Por quê? Porque a nossa lista tem esse método que espera que tenha um set adapter. Que vai ser o nosso adapter, que eu acabei de criar aqui agora. Então, basicamente, o que eu estou fazendo? Eu estou recuperando meu objeto da view, certo? Estou criando o meu array de dados com os meus alunos e estou criando um adapter que é um especialista que vai conseguir escrever o conteúdo dessa lista de alunos dentro da minha lista view, que é o meu componente de tela. Deixa eu dar uma mudada aqui Dá uma mudada aqui, só para a gente falar a mesma língua, da minha list view. Ok? Ok. Então, ótimo. Se a gente der uma olhada, a gente já consegue, na teoria, porque como tudo na teoria é mais fácil, a gente consegue já rodar esse aplicativo. O que eu vou fazer? Eu vou iniciar o meu emulador. Aquilo que você falou do tamanho, Edivaldo, você pode clicar aqui, ó, Scale, e aí eu uso normalmente, que na realidade eu testei, pode ser esse aqui, ó, dá um OK e dá um Launch. Vamos esperar ele subir aqui. Eu já podia até usar aparelho de telefone aqui. Cara. Putz, isso tá foda mesmo. É o emulador, né? Show, cara. Se você achou a solução, maravilhoso. Olha lá, ó. Ele tá subindo o Androidzinho aqui. Eu sugeri que pra gente ver que ele tá funcionando e tal coisa, a gente utilizasse o logcat. Tá? O logcat é uma maneira de eu ter acesso ou eu conseguir ver os logs que o Android está
soltando em seu output de debug. Então, deixa eu puxar um pouquinho para cá, trazer um pouquinho para cima, e a gente vai ver que ele está imprimindo tudo lá. Ó. Olha lá, o meu emulador subiu. Complicado, né? Não sei porque nenhum de vocês não sobe nem brincando. Se não tiver nada para fazer, eu compro É aquilo lá. É, maravilhoso. Aqui, nesse caso aqui, ó, a gente está rodando no Linux. Aqui, a gente está rodando no Linux, ó. É uma máquina... virtual. Não, eu não estou nem no Mac, ó. É outro... É um Dell aqui, ó. Ah, legal. Então vamos lá. Abri o meu emulador, vamos voltar aqui, galera. Vamos lá, desfocou. Abri meu emulador, vou clicar no meu projeto, botão direito, Run as, cadê ele? Aqui, Run as Android Application. Nesse momento, o Android está fazendo o que para mim? Aqui no console Android, ele está fazendo o deploy desse meu aplicativo. Olha só como aqui foi razoavelmente rápido. Ele já subiu, já foi. Certo? Então vamos ver de novo, só para dar uma olhadinha. Vamos puxar para cá, para ficar paralela a coisa, para a gente ver funcionando. Ó. Fechei o meu aplicativo, fui com o botão direito no Run as Android Application. Ele fez o deploy e rodou o meu aplicativo. Certo? Olha lá, eu tenho uma lista. O que está aparecendo nessa lista? Mateus, Lucas e Camila. Os 3 itens da minha lista. Que no caso, a gente poderia estar implementando um serviço que vai num servidor, que vai no database e retorna a lista de alunos. Tá bom? Beleza? Maravilha. Vamos adicionar um compartimentozinho aqui nessa lista? O que vocês acham? Legal, né? Tá bom. Não é tão legal assim, né? Eu concordo com vocês. Legal é ganhar na Mega, tudo bem. Mas vamos lá. Suponhamos que seja legal a gente adicionar um comportamento. Como é que a gente adiciona um comportamento? Alguém, faz eu ganhar a noite aí. Vamos lá. List view. A gente vai adicionar um listener. Lembram o que é o listener? Qual que é a diferença desse jeito que eu fiz aqui e o jeito que eu fiz no botão na última aula? Porque aqui eu também tenho um on-click. Sim, mas olha só. A gente está na lista. Se eu utilizar o clique, o evento de clique na lista, o que vai acontecer? Qualquer lugar que eu clicar, ele vai tomar essa ação. Entendeu? Só que não é isso que eu quero. O que eu quero é que o clique seja no item. Por quê? Se eu usar o método desse jeito aqui, ó, se eu clicar aqui, ó, fora do item, ele também vai pegar. Então eu tenho um método específico que vai me fazer o quê? Set on item click listener. Ok? Exato, porque aí, qual que é a diferença dos dois? É o que eu acabei de explicar. Se eu usar o on-click, em qualquer lugar da lista que eu clicar, ele vai pegar. Só que eu quero, em específico, um clique no item da lista, ok? Maravilhoso. Você é acusado da Camila. Oi? Então, clique na Camila vai abrir os dados dele. Exatamente, Adriano, exatamente. Então vamos lá. Vou usar o meu método anônimo. O que é o método anônimo? Método anônimo é eu já fornecer uma implementação para esse método. Vou só dar um Ctrl Shift O aqui para ele organizar os imports. E em cima do meu método vou dar um Ctrl 1 para ele já fazer a assinatura do método para mim no Add Unimplemented Methods. Ele já adicionou a assinatura do meu método aqui. Olha só que interessante. Ele já trouxe a assinatura do que eu tenho
e do que eu posso ter nesse objeto. Eu vou utilizar, por comodidade aqui, uma API ou uma classe do Android, que é uma classe que exibe mensagens. É como se a gente estivesse falando do nosso JOption Pane, alguém lembra dele? Para mostrar mensagens num aplicativo Swing Android, num aplicativo Swing Java. Eu tenho um outro cara, que é um cara chamado Toast. Toast. Alguém sabe o que é o Toast? Só por curiosidade? Oi? Então, eu não sei a tradução de Toast, que eu nunca vi, mas alguém já jogou Mortal Kombat? Sabe aquele carinha que aparece assim, ó? Ele é o Toast. Sem graça, né? Que bobeira. Enfim, ó. Make text. E quais são os argumentos que eu tenho que passar nesse cara? Ótima pergunta, galera. O que eu tenho que passar para esse cara aí? Eu tenho que passar para ele qual é o context. Então tá, qual que é o context? O context que eu tô falando é do meu activity. Bom, galera, eu recebi a instrução que a gente realmente não pode exceder em nada o horário, tá? Então eu vou fazer o seguinte, eu continuo amanhã, tudo bem? Eu só preciso fazer a chamada, vocês podem esperar um instante, por favor? Não, mas vamos lá, vamos com calma. Ó, vou dar um... Vamos lá, o que eu vou ter que dar aqui? Se eu der o this, eu estou no próprio item que eu estou implementando aqui, então isso não vai funcionar. Eu tenho que pegar a classe que é a minha activity, dar um Ctrl V, apertar aqui e usar o método this dele, tá? Qual que é o texto que eu quero exibir? Esse texto, vejam que eu recebo como argumento nesse meu item qual que é a posição do meu index que foi clicado. Então, eu aqui consigo, por exemplo, dar uma mensagem customizada como, por exemplo, a posição clicada foi, dois pontos, fecha aspas, mais position, que é o meu, eu recebi isso aqui como argumento, ok? Ok. Essa duração que ele está me pedindo, eu vou usar também um facilitador aqui, que eu tenho o quê? Dentro do meu método toast, eu tenho um length short, é mais ou menos que ele fala assim, olha, qual que é o tempo curto e qual que é o tempo longo? Isso é uma configuração. E aqui eu tenho um facilitador que é o método show. Tá? Eu vou executar esse novo aplicativo aqui, ó, essa nova versão do meu aplicativo. Vou abrir o meu emulador. Então, vou dar o play nele aqui de novo. Vou abrir o meu emulador. Dando tudo certo, ele subiu. E quando eu clicar no meu item, olha lá, o meu toast. Então, vamos de novo, ó. A posição clicada foi 1. A posição clicada foi 0. A posição clicada foi 2. Beleza? Maravilha? Todos os elementos da array iniciam com 0. Isto, no caso de Java, só existem outras linguagens, ok? Então tá bom, pessoal, vamos fazer a chamada agora. Valeu? Valeu!